Você já se perguntou o que realmente acontece nos bastidores de uma guerra que parece cada vez mais confusa e dissimulada? Prepare-se para uma revelação chocante. Putin, há tempos considerado um líder forte, parece estar se transformando em um guerreiro civil dentro de sua própria mídia. Como isso é possível? A cidade de Kupiansk foi tomada, e o Kremlin tentou esconder a verdade. A cidade ainda resistia. Os propagandistas afirmam que os russos lá estão firmes, que ainda controlam a região. Mas algo não se encaixa. Soldados que deveriam estar em movimento parecem estar em uma rotina de aparências. Vídeos mostram forças dizendo que estão em posição, destruindo carregamentos inimigos, mas será que é realmente assim? Como confiar em qualquer coisa quando a própria narrativa se desfaz diante dos nossos olhos? Imagens de unidades militares carregando o casco da fábrica de leite em Kupiansk, declarações de comandos como "os inimigos serão derrotados", tudo soando como uma peça de teatro. Quantas vezes já ouvimos essa história? A verdade parece estar escondida entre camadas de mentiras e desinformação. Os líderes russos, inclusive Putin, parecem estar controlando a narrativa, mas por dentro, a situação é totalmente diferente. Na frente, soldados relatam que as batalhas são pequenas, que há mais caos do que combate organizado. O som de veículos passando à noite, a tensão no ar, os cheiros de fumaça, tudo indica que algo maior está por trás das cortinas. E quem está realmente no comando? Os próprios combatentes com medo de falar porque sabem que qualquer verdade revelada pode custar suas vidas. E aqui vem a grande questão. Por que os vídeos oficiais continuam mostrando uma Rússia vitoriosa enquanto o chão mostra o contrário? Alguns soldados já começaram a dominar os rumores, as divisões internas crescem. Como pensar que as batalhas estão sendo vencidas? Será que toda essa manipulação é uma fachada para esconder a derrota? E qual será o próximo passo de Putin? Essa guerra, na verdade, é uma batalha de informações. Cada vídeo, cada declaração, tudo uma peça de um quebra-cabeça instável. O que realmente acontece em Kupiansk? Quem está lá de verdade? Até que ponto as mentiras podem sustentar a realidade por mais tempo? Talvez, apenas talvez, o mundo esteja assistindo a uma guerra civil silenciosa, travada na linha tênue entre narrativa e verdade. Na turbulência do conflito, as forças russas continuam a mostrar sua presença em Kupiansk. A situação é tensa, os relatos são conflitantes, e a dúvida paira no ar. Imaginem uma cidade marcada pelo medo, onde notícias falsas e verdade se confundem. Você consegue imaginar o que realmente acontece por trás das cortinas? Prepare-se para uma jornada de revelações e reviravoltas, onde a realidade pode ser bem diferente do que parece. Tudo começou com os relatos de soldados russos na linha de frente. Um comandante de um grupo de carros de combate revela que está em Kupiansk, numa missão contínua. As imagens exibidas pelos oficiais mostram prédios destruídos, bases inimigas cercadas. Mas, será que tudo isso é verdade? Ou há uma interpretação distorcida de uma realidade que eles querem mostrar? Não há como ter certeza. Os relatos oficiais dizem que Kupiansk é uma fortaleza da defesa russa, que resistiu bravamente às tentativas de invasão. E enquanto isso, o inimigo tenta esconder sua presença, mantendo um silêncio inquietante. Então aparece uma questão crucial. Quem realmente controla Kupiansk? Há fotos e vídeos de várias fontes militares dizendo que eles estão no centro da cidade, enfrentando os invasores. Mas há algo estranho. Pessoas de fontes independentes com controle direto sobre suas contas, publicam fotos e vídeos confirmando que os soldados russos estão espalhados de forma dispersa, muitas vezes sem confirmação clara. Será que o Kremlin exagera a força ou há uma verdade oculta por trás de tanta propaganda? Alguns especialistas sugerem que o sistema de relatos é uma forma de manipulação, onde quem promete bons resultados consegue privilégios e aumentos. Outros, no entanto, acreditam que a situação é mais complexa e que as informações oficiais podem estar distorcidas. E o mais surpreendente, há relatos de soldados que foram capturados ou assediados por forças adversas, descrevendo cenários assustadores. Como se sentem esses homens presos numa guerra onde a verdade é uma arma de dois gumes? Um deles relata que foi cercado, que o medo tomou ao sentir o frio das paredes de uma cela, o cheiro enjoado de sua própria respiração. Ouve o som de passos pesados, botas batendo no chão de concreto, enquanto a angústia se acumula. Mas por outro lado, há quem diga que esses relatos são parte de uma operação de desinformação. Pode tudo ser uma fachada, uma peça de propaganda para manipular a opinião pública.
E enquanto tudo isso acontece, surgem os guerreiros da internet, blogueiros russos que publicam vídeos e informações clandestinas. Alguns dizem que as forças de Moscou estão em controle absoluto, escondidas em edifícios, preparando uma grande ofensiva. Mas outros afirmam o contrário, que o Kremlin está ocultando a realidade, tentando criar uma narrativa de vitória enquanto a situação desmorona silenciosamente. Estes blogueiros estão no meio do fogo cruzado, documentando os passos de militares, revelando verdades que o governo prefere esconder. Seus relatos são confusos, cheios de detalhes comprometedores, de imagens que mostram a cidade partida por conflitos internos e externos. E no centro de toda essa confusão está alguém importante, um general que foi reconhecido por uma captura de Kupiansk, mas que pode estar desaparecido em Moscou. Sua presença ou ausência alimenta rumores de traição ou de uma jogada estratégica. E nisso tudo, quem realmente sabe o que está acontecendo? A guerra da informação parece ser tão feroz quanto a guerra no terreno. Quem terá a última palavra? A coisa promete ficar ainda mais complexa, com cada novo relato, cada nova prova, criando uma teia de mentiras e verdades que desafiam nossa compreensão. Você consegue imaginar o que vem a seguir? Imagine só. Putin acendeu uma faísca que virou um fogo descontrolado. Uma guerra civil interna eclodiu dentro de sua própria mídia russa. Ele agora enfrenta guerrilheiros civis que desafiam suas narrativas distorcidas. Será que sua cadeira de poder vai rachar sob essa pressão traiçoeira? As ruas de Minsk estavam fervilhando com críticos determinados. Eles despejavam ondas de posts mordazes e séries devastadoras contra o regime. O que eles expunham? Que a mídia russa, a própria Kremlin, estava propagando mentiras hipertrofiadas sobre Kupisk. Acusavam TV Rússia de enganar as massas, apontando dedos para a figura-chefe que sabotavam a verdade. Esses canais impunham falsidades contra reivindicações gerais, substituindo sonhos por pesadelos fabricados. Poderia ser uma conspiração orquestrada ou mal-entendido total. Mas uma coisa é certa, a ira se espalhava como veneno no ar viciado. Você sente o cheiro de fumaça das batalhas virtuais? Como o Kremlin vai extinguir esse incêndio sem queimar as próprias mãos? Sem que suas mentiras se voltem contra ele como lâminas furtivas? E se essa fúria nas ruas for apenas o prenúncio de uma revolta maior? Espere, porque a verdade sobre os soldados russos vai chocar você agora mesmo. Continuando do furor nas ruas de Minsk, onde críticos detonavam a mídia oficial com acusações brutais, agora mergulhamos na figura misteriosa de Kuznetsov. Esse general recebeu uma estrela por supostos feitos em Kupisk, mas o tapa por trás vem cravando dúvidas profundas. Era ele mesmo capaz de tamanha ingenuidade, ou uma marionete num jogo sujo? Em outubro, ele anunciou na TV nacional que Kupisk estava sob controle russo, com um sorriso largo. Mas aí veio Zelensky, pisando na cidade como dono do pedaço, filmando ali mesmo. Rumores sussurram que Kuznetsov sumiu em Moscou. Será verdade? Nenhum anúncio oficial confirma. Se for real, será que ele fugiu da ira do comando? O coração acelera com essa humilhação. Um general mentiroso, recompensado por nada? E se não for ele o culpado, quem mais está girando a roda da mentira? Pense bem, suas recompensas são constantemente negadas aos verdadeiros heróis. Que sensação de miséria, sentindo o peso daquela estrela falsa nos ombros. Oficiais mentirosos dominam o palco, punindo vítimas inocentes. Mas ouçam o sussurro na frente de batalha. Muitos acreditam que esse sistema corrompido só serve para apagar as medalhas. No ar carregado de poeira e gritos, isso revela um padrão sinistro. Insanidade ou estratégia? Será que Kuznetsov é o bode expiatório perfeito? Ele ainda caminha livremente pelas sombras de Moscou, ou é só mais uma ilusão no espelho das mentiras de Putin? Diante das dúvidas sobre Kuznetsov e o sistema podre de recompensas, vamos ao âmago do problema vibrante. Não são só os analistas de frente de batalha cuspindo fogo contra os relatórios oficiais. Até soldados russos nas linhas de frente estão gritando a verdade suja, enquanto Putin finge uma vitória falsa. Que reviravolta chocante! Ele alega controle, mas o pesadelo real se desenrola. Um clipe real de um artilheiro da frota do Báltico de Kaliningrado vivendo em Kupisk chacoalha tudo. Ele conta, seus camaradas rolaram para perto de Kupisk. Direção tranquila. Novoselka, Kuzemoka. Foram colocados no verão, mas arrancados. Mas as perdas. Imensas. 220 veículos de pessoal destruídos por noite, pedigres de infantaria motora. No dia seguinte, todos lutavam com medo. Só 220 homens vieram.
apenas 40 sobreviveram. Imaginem o cheiro de sangue fresco misturado à lama viscosa, o som de explosões ecoando como trovões distantes. Ainda pior, eles eram extorquidos, polícia militar agarrando-os para celas sujas em Azov, confessando crimes falsos. Dinheiro sacado de bolsos rasgados, vidas arruinadas em calabouços fétidos de Brusnoi. Psíquicos à beira do colapso, pés inchados apertando o chão úmido. Será que Putin sabe desse tormento sensorial? Ele ignora enquanto seus propagandistas mentem na TV. Que humilhação! Ele humilha os próprios filhos enquanto eles sofrem em silêncio. Como ele ousa fingir glória? E se esses soldados se rebelarem, derrubando o trono de mentiras dele com suas próprias histórias? No rastro dessas confissões cruas dos soldados, expostos em vídeos angustiantes, a situação em Kupisk explode num conflito épico. Blogueiros russos pró-guerra despejam a verdade, chamando o Kremlin de mentiroso sobre a recaptura. Um deles afirma, em 3 dias remanescentes ainda espreitam em grupos isolados em Kupisk, completamente cercados. Eles têm suporte, formando um círculo de defesa. Ele possui áudio e vídeo das condições atuais, prometendo divulgação se algo der errado. Ele esclarece, os eventos são resultado direto de relatórios falsos. Kupisk nunca esteve sob controle russo de verdade. Uns poucos lutam. Apenas 2 ou 3 soldados aqui e ali, se defendendo. Até agora, grupos minúsculos resistem, mas em cerco total. O grande problema? O sistema punitivo. Comandos que ignoram pedidos de apoio são demitidos. Diferenças no topo militar não mudam nada. Só o comandante supremo, Putin, pode alterar o curso. Mas ele quer mesmo? Ele ainda finge normalidade, mentindo publicamente. Será que seu isolamento cegou? Talvez conselheiros da FSB o protejam, filtrando verdades. Em conferências, ele evita admirá-la, fingindo força. Mas tais declarações são vazias, enquanto perdas se acumulam. Qual o gosto amargo na boca dele ao perder terreno? Decepção, raiva reprimida. Como um pai nega falhas dos filhos, ele impõe silêncio. Que gancho emocionante! Ele está perdendo o controle, e os blogueiros estão prontos para expor tudo, mudando o rumo da guerra. Imagine o cheiro de pólvora fresca emergindo das trincheiras, o toque gelado do vento da derrota beijando rostos suados. Putin, você finalmente vai encarar o espelho partido de suas próprias mentiras? Ou elas vão se voltar contra você, numa tempestade de revelações? Espere, porque uma última confissão pode partir o mundo dele ao meio. Continue assistindo, pois o próximo vídeo na série vai mergulhar fundo na queda inevitável. Imagine a cena, o Palácio do Kremlin com suas torres douradas brilhando sob o sol frio de Moscou, onde Vladimir Putin, o homem no comando supremo, aciona uma guerra não apenas nas fronteiras, mas dentro da própria máquina propagandística russa. Tudo começa com a captura dramática da cidade de Kupiansk, perdida sob o peso de mentiras oficiais. O Kremlin insiste que a cidade ainda está firme sob controle russo, apresentando vídeos de soldados falsos como prova irrefutável. Mas olhe só, os blogueiros de guerra russos, esses guerreiros digitais cheios de fúria, expõem a verdade brutal. Eles gritam que Kupiansk caiu de verdade e seus relatos, vindos direto das trincheiras, humilham os propagandistas do governo. General Kuznetsov, premiado por uma vitória inexistente, vira alvo de acusações chocantes. Será que foi punido por essa falácia? Soldados reais como o artilheiro do Báltico confessam perdas terríveis. De 220 homens enviados, apenas 40 sobrevivem, envoltos no cheiro fétido de pólvora e medo. Extorsões, prisões secretas, trairagens nas linhas de frente, o desespero é palpável, como o toque gelado da lama nas botas. Warblogers pró-guerra, apoiadores fervorosos de Putin, agora se voltam contra ele, denunciando a fraqueza do Kremlin. É uma guerra civil mediática, onde a verdade explode como uma granada, forçando Putin a defender seu trono de mentiras. Como ele pode ainda fingir vitória, quando o sangue real dos soldados enche o ar com o grito de traição? Você acreditaria se eu dissesse que o próprio líder russo está perdendo o controle, e uma reviravolta inesperada pode derrubar tudo? Pois prepare-se, porque o que vem por aí vai abalar o mundo. Agora, mergulhando no cerne dessa batalha propagandística, não são apenas oficiais distantes que combatem essa avalanche de falsas glórias. Quero destacar um fato chocante. Mesmo os rostos analisados, esses estrategistas frios nos mapas da TV russa, estão começando a questionar o novo creme de relatórios mentirosos do Kremlin. Enquanto isso, soldados russos nas linhas de frente, com suas vozes roucas pelo vento cortante e o estrondo distante dos canhões, não falam apenas de heroísmo.
Eles sussurram o horror real da situação. Todo esse tempo, Putin continua fingindo que a Rússia marcha vitoriosa, mas a máscara está rachando. Vejam este trecho emocionante de um soldado russo autêntico. Ele é da artilharia da frota do Báltico, Kaliningrado, e vive originalmente em Seattle. Ouçamos o ritmo pesado de suas palavras, como um tambor de guerra ritmado pelas perdas. Seus camaradas se aproximaram de Kupiansk, mas o teatro é quieto, Novo Selo, Kozemoka. Eles fantasiaram sobre descansar no verão, mas foram arrancados. As perdas? Enormes. Sim, 22 veículos com homens foram destruídos por noite, apenas motorizados de infantaria. Imaginem, 220 pessoas chegam, e se tornam apenas 40 sobreviventes. Sim. Acima disso, a corrupção devora tudo, extorquindo dinheiro dos aldeões locais, com o cheiro metálico de armas confiscadas pairando no ar. Milicianos e polícia os pegam em Assané, por exemplo. Homens vão relaxar, mas são detidos, trancados não em unidades militares, mas em porões fedorentos e vagões com eletricidade precária. Eles sofrem extorsões para a IJONT dinheiro, relatando falsamente as unidades que os recrutaram. Mesmo o narrador passou por isso. Milicianos e polícia o pegaram ele e irmãos, por uma noite nas trincheiras. Eles ajudaram, deram, mas não sentaram direito na vida. 3 meses no porão em Rossipnoi, sentindo a morte se aproximar, trazendo aldeões. Contraíram dívidas falsas e os empurraram para a cova da frente. Uma enchente de pessoas passando por ele, devolvidas. A fortaleza russa realmente precisa de vídeos, e mais evidências das rochas das falésias. E lembre-se, isso soa como se conhecêssemos todos os relatórios desses warblogers russos. Parece que eles são contra a Rússia ou Putin. Absolutamente falso. Eles são ultra pró-guerra dentro da Rússia. Não gostam de como Putin conduziu essa guerra. Eles não são contra a guerra em si. É por isso que assistir essa guerra civil mediática é fascinante. É como cheirar o suor do medo misturado à raiva patriótica. Esses soldados, verdadeiros guerreiros com cicatrizes no peito e lama endurecida nas mãos, expõem a podridão, humilhando os mentirosos no topo. Putin, você esqueceu quem realmente defronta o inimigo? Como um líder pode ignorar tanto sofrimento, deixando seus homens sangrarem enquanto ele sorri para as câmeras? E se eu revelar que os blogueiros estão prontos para provar tudo com gravações ao vivo? O que acontece se os últimos defensores de Kupiansk caírem? O suspense aperta o peito como uma corda. Um clique poderia explodir tudo. Continuando essa jornada sombria por uma Rússia dividida, onde a fúria dos warblogers contra a propaganda mentirosa do Kremlin ecoa como trovões distantes, chegamos a um warbloger específico que desce o martelo ainda mais. Ele afirma que em 3 pelotões, os restantes ainda seguram pequenos grupos. Ele fala desses 3 pelotões em Kupiansk, completamente cercados, com a mente fixada em um círculo inevitável. O autor carrega vozes e vídeos das situações reais e no evento de sua queda tudo será publicado. De forma diferente, o warbloger mesmo esclarece tudo o que aconteceu na cidade. O que ocorre em Kupiansk é resultado direto de relatórios que não correspondem à realidade. Kupiansk não estava sob nosso controle, ou seja, o controle russo. Temos algumas forças aqui em 2 ou 3 lutadores combatendo o inimigo. Em fato, mesmo agora existem vários grupos de 2 ou 3 pessoas ali, mas eles já estão completamente cercados. O problema reside no sistema. Se o comandante recusa chamar reforços, ele é punido. Até que ainda haja pessoas com abordagens diferentes no topo da hierarquia, nada mudará. Só o Supremo Comandante-em-Chefe, que sistematicamente informa de perigos, pode mudar a direção da hierarquia. Agora, o comandante-em-chefe é Putin, claro. Mas será que Putin realmente deseja mudar a hierarquia da hierarquia? Porque ele ainda finge que nada está acontecendo. De novo, isso pode ser porque ele não quer falar sobre o que se passa na frente, ele não quer mencionar todos os fatos, pois não acredito que ele tenha acesso total. Assim ele não conversa pela internet, o que os agentes da FSB e seus amigos passaram, então eles podem manipulá-lo. Mas então, ele parece tentar se desviar de seu sofrimento. Pois em uma reunião recente, ele quis destacar seu corredor marítimo, que nem se consegue bloquear ele Yambaor Janvaterlan, enquanto que está tudo espalhado, eles também tentam postar seus apoiadores. Mas dê uma olhada em serem reportados. Mas hoje, viemos para os exemplos. Vou repetir a pergunta retórica que corta como uma faca. Putin, se você não sente o cheiro do sangue nas narinas do seu povo, como pode liderar?
Imagine a sensação tátil das algemas geladas nos pulsos dos recrutados, o gosto amargo da traição. E a reviravolta? Bem, os oficiais mentirosos aparecem promovidos, enquanto os honestos apodrecem em silêncio. O que se Putin realmente soubesse da humilhação iminente? Avançando nessa tempestade de verdades dolorosas, onde a propaganda russa desmorona sob o peso de relatos reais de soldados exaustos e blogueiros corajosos, retornamos aos incentivos perversos do sistema. Se você aponta o que está errado, não tem incentivo para fazer isso, certo? Se você incentiva a mentir uma vez que mentiu, você não tem incentivo para corrigir, pois na Rússia, não sei se você sabe, as consequências são algo muito diferente. Então, não há incentivo para corrigir mentiras. Eles não gostam de como Putin conduz essa guerra. Eles não são contra a guerra. Então é por isso que assistir essa guerra civil é uma revelação eletrizante, como uma descarga elétrica no ar carregado de tensão. Mas temos um Warblogger que diz, em 3 pelotões, os restantes ainda seguram pequenos grupos. Ele fala desses 3 pelotões que estão em Kupiansk. Eles são completamente cercados e têm a mente para eles em um círculo. O autor tem voz e videorecordes de situações atuais e no evento de sua queda, tudo vai ser publicado. De forma diferente, o Warblogger mesmo esclarece em tudo o que aconteceu na cidade. O que está acontecendo em Kupiansk é um resultado direto do reporte que não corresponde à realidade. Kupiansk não era sob o nosso controle, ou seja, o controle russo. Nós temos algumas forças aqui em 2 ou 3 lutadores colidindo com o inimigo. Em fato, mesmo agora existem vários grupos de 2 ou 3 pessoas ali, mas eles já estão completamente cercados. O problema é no sistema. Se o comandante recusa chamar reforços, ele é punido. Até que ainda há pessoas com abordagens diferentes no topo da hierarquia, nada vai mudar. Só o Supremo Comandante em Chefe, que sistematicamente informa de perigos, pode mudar a grande da hierarquia. Agora, o comandante em chefe é Putin, que é o que está falando. Mas eu não sei se Putin realmente quer mudar a hierarquia da hierarquia. Porque ele ainda está fingindo, como se nada estiver acontecendo. E novamente, isso pode ser porque ele não quer falar sobre o que está acontecendo na frente, ele não quer mencionar todos os fatos, pois eu não acho que ele tem acesso. Então ele não fala como seus usos online, que é o que os agentes da FSB e os seus amigos censuram. Então eles podem estar manipulando ele. Mas depois, assim, ele parece estar tentando desviar do seu sofrimento. Porque em uma recente conferência que ele fez, ele queria destacar seu corredor marítimo, que dizia nem se bloquear. Ele Yamba Orjan Vaterland, enquanto o que está todo espalhado, governos também tentam postar os seus apoiadores. Mas dê uma olhada em serem reportados. Mas hoje, viemos pelos exemplos. Vó, e se eu dissesse que Putin está preso numa teia de lealdades falsas, pronto para uma traição interna que ele jamais imaginou? Ouça o som dos relógios tic-tacando contra a derrota inevitável. O verdadeiro choque. E se os Warblogers expuserem tudo em público, forçando Putin a confrontar os fantasmas das suas mentiras, o que resta de seu império então? Tudo parece uma enorme ilusão no palco da guerra civil dentro da própria Rússia. Os relatos indicam que os soldados no fronte, mesmo sob fogo cruzado, continuam presos em pequenos grupos, em círculos fechados de mentiras e manipulações. Como uma teia que se entrelaça, a verdade se distorce sob o peso das falsas promessas de liderança. O Comando Supremo, que deveria guiar o destino do conflito, parece hesitar, indeciso. Quem realmente controla o que acontece no fronte? Será que Putin deseja mudar o rumo, ou permanece paralisado, assistindo tudo desmoronar sem agir? Imagens de soldados de 2 ou 3, lutando sob um céu cinzento, reforçam a sensação de caos. O som distante de helicópteros e explosões ecoa na alma. Apesar de alguns grupos acertados, a estrutura do sistema de comando está desmoronando. Se o comandante recusar os alertas, acaba desacreditado. Mas por que então, a liderança permanece tão fraca? Existe uma diferença entre o que dizem e o que acontece de fato. O próprio Putin, cuja voz agora tenta ecoar como uma autoridade, parece inseguro. Ele fala, mas seu silêncio revela uma dúvida profunda. Ele realmente quer mudar o sistema? Ou está apenas fingindo que nada acontece enquanto o conflito ganha força para uma crise irreversível? A possível ausência de uma linha de comunicação direta, semelhante à de agentes de inteligência tentando conscientizar o líder, alimenta ainda mais as dúvidas. No meio de tudo isso, há uma sensação de estagnação. Como se o próprio Putin estivesse tentando, à sua maneira, fugir da responsabilidade.
esperando que o tempo leve a tempestade para longe. Será que ele percebe a gravidade de tudo que acontece ao seu redor? Ou está cego, esperando que a situação se resolva sozinha? Cada última notícia, cada vídeo de soldados no fronte parece confirmar: a divisão dentro do próprio sistema de comando é maior do que qualquer inimigo externo. A única coisa que permanece certa é o caos. E a questão que não quer calar: até onde essa aparente indiferença poderá levar o país? Quem está realmente no controle dessa narrativa de guerra, enquanto o mundo observa em silêncio? A situação na Ucrânia revela uma complexidade impressionante. Recentemente, um líder russo tentou justificar suas ações com discursos vazios diante das câmeras. Ele fez uma conferência, tentando convencer a todos de que a resistência na cidade de Kupiansk está sob controle, mesmo as evidências apontando para o contrário. Mas algo estranho aconteceu. Sua fala parecia mais uma tentativa desesperada de esconder a verdade do que uma declaração oficial. Você consegue imaginar? Voz trêmula, olhos evasivos, e uma promessa de vitória que não convence ninguém. Por que essa farsa? De repente parece que a própria narrativa do líder russo está implodindo. Informação confidencial vazada revela que o controle sobre Kupiansk está quase zero. Os militares russos, que deveriam estar firmes na linha de frente, estão se destruindo por dentro. Há relatos de soldados que vivem momentos de terror, de confusão total, enquanto seus superiores tentam esconder a verdade. Você consegue sentir o cheiro de sangue e o barulho de tiros na cabeça? Como tudo isso está vindo à tona? As imagens de videoclipes mostram a realidade nua e crua. Veículos destruídos, prédios acabados e o silêncio pesado que paira sobre a cidade. Ainda assim, as forças oficiais insistem que estão vencendo. Eles publicam vídeos dizendo que tudo está sob controle, que os soldados estão firmes. Mas quem pode acreditar nisso? É uma cortina de fumaça. É aí que tudo fica intrigante. Porque o líder russo continua agindo como se estivesse no comando, quando a verdade é completamente diferente. E tem mais: rumores sugerem que um comandante importante, anunciado como herói, pode ter sido retirado às escondidas em Moscou. Não há confirmação oficial, mas os sinais indicam que algo grande aconteceu. Seria mais uma jogada de bastidores para esconder a crispa realidade do campo de batalha? Ou tudo isso faz parte de uma estratégia de manipulação em massa? Qual será a próxima jogada? A dúvida é torturante. Enquanto isso, os soldados sobrevivem na penumbra, tentando entender se o seu esforço é vão ou se ainda há esperança de virar o jogo. Você consegue imaginar o impacto disso tudo? A sensação de impotência e incerteza, enquanto os sons de tiros e o cheiro de fumaça impregnaram os bairros de Kupiansk. O que será que realmente acontece lá dentro? Quem está mentindo? E o que tudo isso significa para o futuro da região? A resposta ainda está por vir, mas uma coisa é certa: a verdade está escondida sob camadas de mentiras e interesses ocultos. E a cada dia, a crise se aprofunda, deixando um rastro de dúvidas e mistérios que ninguém consegue desvendar completamente. No topo, imagine a tensão no ar, o cheiro de pólvora queimada ainda pairando sobre as ruas esfaceladas de Kupiansk, enquanto um líder outrora invencível vê sua narrativa desmoronar. Putin, o czar da propaganda, remodelou a realidade para parecer vitória selvagem, mas agora seus próprios guerreiros civis no mundo midiático se insurgem. Que chocante será descobrir como essa guerra interna explode tudo. Após a captura ocidental de Kupiansk, o Kremlin lançou vídeos falsos, proclamando o controle total da cidade. São apenas mentiras descaradas, afirmam os libertadores que se revoltam contra o relatório oficial, atacando ferrenhamente nas ruas virtuais e reais. Esses combatentes russos são parteiros absolutos do inimigo, relatando não mentiras, mas um massacre brutal em defesa da verdade. Se morrerem hoje, reviverão amanhã como mártires da vergonha imposta pelo Kremlin. A rede se espalha sem limites, e Putin sente o fogo em suas mãos frias. Vamos desvendar como Putin já foi exposto ao mundo. Você viu, após a retirada forçada das forças russas de Kupiansk, a realidade refutou os feitos heróicos proclamados. No Natal, o Kremlin publicou evidências forjadas de vitória, exibindo vídeos onde soldados ainda controlam a cidade. Meu sinal de chamada é Urano. Sou comandante da primeira companhia da unidade 1427. Estou localizado na cidade de Kupiansk, na rua Provogova Maia, relatando o impacto na unidade. Estamos firmes, estudando, defendendo posições. Continuamos destruindo pequenos grupos inimigos, exceto gangues hostis em outra direção. O restante menciona mais sinais,
Meu sinal de chamada é Colosso. Comando um grupo do 146 Regimento de Rifles Motorizados. Unidade carregando o telhado da fábrica de conservas de leite de Kupiansk. Como veem, não há forças armadas da Ucrânia aqui. Não há e nunca haverá. Sinal de chamada Granite. Sou comandante da 1855. Agora em Kupiansk Central. Todos meus meninos estão satisfeitos. Vitória será nossa. O inimigo será derrotado. Sinal de chamada Tufão. Comando a 2ª Companhia da 1843. Estamos em Kupiansk. Atiramos em edifícios e fortificações inimigas. Não, os soldados não estão sentados inacabados em vergonha. Não há esperança tangível. Mesmo o ministro da Defesa russo, falando em vídeo, insiste. Kupiansk é nossa defesa forte, cercada de informações equilibradas, atirando em edifícios inimigos. Parece vago demais, certo? Porque Zelensky visitou o centro da cidade, gravando ali, provando russos retirá-lo só com prédios vazios e dúvidas. Ainda assim, a mídia russa aponta para relações locais, mas agora toda a sociedade siberiana humilha o Kremlin. Var-blogueiros russos com contas diretas reais clamam que o Kremlin e o ministro da Defesa mentem, tudo para bajular Putin. Parece que houve uma reviravolta de guerra interna entre var-blogueiros, muitos atacando depois de sessões com homens. Eles falam de traidores no Estado-Maior-General e do FSB, gastos em criar arcos anticrise sobre Kupiansk, dizendo que há muitos reinados na Rússia e no Kremlin. Esses acusados enfrentam ações disciplinares, desonra e substituição. Agora, lembra do general Kovalyov? O general pintado por relatar a captura de Kupiansk como o único confiável transformado em celeiro. Ele anunciou em outubro na TV nacional que Kupiansk estava sob controle total, então veio o contra-ataque ucraniano. Rumores sugerem ele preso em Moscou.